Fala, herdeiros, Paulo presente, a paz do Senhor Jesus. Quer saber como ser unido à sua esposa? E você, esposa, ser unida ao seu marido? Fica comigo até o fim. Eu vou te falar cada segredo, e não são os meus segredos, são os segredos da palavra de Deus. Presta muita atenção, nós estamos acompanhando o nascimento de Jesus. E nós vemos que Jesus foi o elo que uniu José a Maria. E como isso se dá? Isso se dá através de uma profecia que é cumprida na vida do casal, de cada um daquele que estabelece um casamento. Você e sua esposa, você e seu marido. Há um segredo, há uma profecia. O amor de vocês, marido e esposa, deve ser muito, muito, muito grande. Mas o amor dos dois pelo Senhor Deus deve ser o maior de todos. Por que eu preciso falar sobre isso? Porque a união do homem com a sua mulher e vice-versa é a representação pura, profética, da união do Senhor Deus com a sua amada, que é a igreja fiel. E esse testemunho será passado ao mundo, esse testemunho será passado aos seus filhos. Esse testemunho é para ser anunciado e proclamado para que todos vejam de que há esperança para o mundo, como nós dissemos nos vídeos anteriores. É um testemunho. E de que Jesus vai voltar. E para que isso aconteça, você deve estar muito unido à sua esposa. Muito. E você, varoa, muito unido ao seu esposo. Não significa andar grudado, de braço dado o tempo todo. Não significa simplesmente sorrisos. Não significa isso. Estamos falando de uma união que é muito maior do que essa. É uma união de espíritos. Espíritos. É uma união de mentes, de pensamento. É uma união de coração, de sentimento. Porque essa é a união de Deus com a igreja. A união de Deus com a igreja é uma união espiritual. A união de Deus com a igreja é uma união de pensamento, onde Deus pensa cada detalhe da vida dos seus servos, para que o homem seja bem sucedido. Deus pensa tudo isso. Deus tem a igreja no coração. Deus tem afeto, Deus tem amor por essa igreja. E a maior demonstração disso foi quando Ele permitiu que Jesus viesse à cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar novamente unidos a Deus. E quando você pega algo assim, você tem que pegar o livro ou a Bíblia como uma rocha, não uma parte. Eu estou falando lá, Paulo, você está falando só do livro de Mateus, do nascimento de Jesus. Não, a Bíblia é uma rocha, ela é inteira, não é uma parte da Bíblia. Presta atenção sobre esse relacionamento, o que a Bíblia vai falar lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Olha que palavra difícil para as mulheres. Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, vós mulheres. Gente, é nessa hora que o movimento feminista, né, aquelas que tem uma visão diferente daquilo que nós estamos falando aqui, uma visão exagerada, uma visão política até, desse tipo de coisa, elas ficam muito chateadas quando leem algo dessa natureza na Bíblia. Mas se nós repararmos bem, a grande responsabilidade aqui não está direcionada às mulheres, mas está direcionada aos homens. Sabe por quê? Porque há uma responsabilidade sobre os maridos, de que quando a sua mulher olhar para você, marido, ela tem que ver o Senhor na sua vida. Porque só assim ela se sujeita a você de forma real e verdadeira. Grava bem isso. A sua mulher, marido, quando ela olhar para você, ela tem que ver o Senhor na sua vida. Porque aí sim haverá uma sujeição em amor. O Espírito de Deus tem que estar sobre você. Você tem que ser homem de verdade, inteiro, para servir ao Senhor e para servir a sua família. Aí quando ela olhar para você, ela vai ter orgulho de ver você como um homem de Deus.
E ela vai se sujeitar a você, não para ser uma obediente, ou uma obediência servil, não para fazer tudo o que você quer, porque não é assim. Mas para que uma relação dure, você, marido, precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. E a sua mulher precisa ver isso. E ela vai respeitá-lo, vai amá-lo. E vai ser o Senhor Deus acima de todas as coisas. E vai ser você a representação de quem ela olha e espera ver uma palavra de Deus. A sua mulher, marido, é capaz de olhar para você e dizer que o Espírito de Deus está em você? Se ela está assim, ela está sujeita a você. E você, mulher, ao ver o Espírito de Deus na vida do homem, do seu marido, valorize-o, ame-o, esteja com ele. Não o despreze de forma alguma, porque é muito difícil achar homens tementes a Deus, homens de verdade, que buscam para si o Espírito de Deus. Homens que oram, homens que jejuam, homens que valorizam a família, homens que valorizam a igreja e que valorizam acima de tudo o Senhor. Então presta muita atenção. Como é que se dá isso na prática? Profeticamente, é o amor da igreja pelo Senhor, a igreja fiel pelo Senhor. Na prática, marido, se você não tem o Espírito de Deus na sua vida, você precisa se ajoelhar todos os dias e clamar ao Senhor por esse Espírito na sua vida. Pedir ao Senhor dons espirituais, dons que sirvam, acima de tudo, para a sua casa, para a sua família. Não são dons para julgar ninguém, mas para orientar a direção ou as direções mais difíceis que a sua casa, você como casal, você junto com a sua esposa precisa tomar. Dons. Tem que ter dons. O Espírito de Deus está em você. Tem que ter uma palavra de sabedoria, tem que ter discernimento de espíritos, tem que profetizar. Profetizar na sua casa, sim. Ah, mas o profeta não tem honra na sua própria pátria. Se o Senhor falar com você, a sua esposa, a sua mulher vai saber que é o Senhor quem está falando. E não haverá julgamento sobre isso, porque ela vai entender que é o Senhor quem está falando. Dobre os joelhos e ore todos os dias. Ajoelhe e ore com ela e com os seus filhos, se houver, pelo menos uma vez por semana. Coloque as necessidades do seu lar, da sua casa, da sua vida, da vida da sua esposa, uma vez por semana, pelo menos, se não for todo dia. Nos momentos difíceis que vocês atravessarem, jejuem em sua casa, você, sua esposa, seus filhos, se assim tiverem já pelo menos alguma idade para entender um pouco da palavra. Não precisa entender tudo não, eu digo para você por experiência própria. Com 10, 9 anos já entende muito, às vezes mais do que a gente, muita coisa. Bota para jejuar e bota para orar com você também. Irmão, estabeleça um dia para orar na madrugada. Estabeleça. Seja sexta, sábado, domingo. Um dia, bota um dia. É oração sua, pessoal, todos os dias. Oração com a sua esposa, pelo menos uma vez por semana. Nas dificuldades, oração na madrugada. Você, sua esposa, seus filhos, ou você e sua esposa. E jejum. Até a luta passar. E você vai ser vitorioso. E a sua esposa e você verão que a sujeição não é uma sujeição de obediência servil, mas essa sujeição é uma sujeição daquele que está unido, como a igreja fiel está unida ao Senhor. E você vai ver o seu casamento prosperar. E olha o que a Bíblia fala sobre a união do marido com a sua esposa, que vai dizer, no versículo 25, Efésios 5, 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, olha a comparação. Maridos, amai vossas mulheres, é uma ordem. Como que eu posso mandar alguém amar alguém? Eu posso mandar alguém amar porque esse amor não é só por palavra, mas as suas atitudes, marido, tem que ser atitudes, ações, coisas que ela pode ver.
Aquilo que nós já dissemos antes sobre as orações, sobre o jejum, sobre as madrugadas. E para você, marido, mais é o bom dia, é o boa tarde, é o boa noite, é o beijo ao amanhecer, é o beijo ao adormecer, é o carinho, é o afeto, é o cuidado, é o acordo sobre a criação dos filhos. Os seus filhos estão vendo tudo isso, a sua esposa está sentindo tudo isso. Não são só palavras, não é só dizer que ama, é agir com amor e agir por amor. A palavra de Deus acima de todas as coisas, e porque o Senhor gerou no seu coração esse amor, e ele é cultivado, ele é multiplicado, ele atravessa tempos quando você obedece à palavra de Deus. E olha que coisa interessante, a comparação como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Foi a atitude de José. Foi a atitude de José. José fez o quê? Ele entregou a vida dele para ser culpado numa relação que ali era uma relação de desposar-se de Maria, mas ainda sem um contato íntimo com ela, sem ter coabitado com ela. Ela achou-se grávida. Ele podia denunciá-la para dizer, olha, ela adulterou, mas ele não fez isso. Ele entregou a vida dele para ele ser julgado como aquele que a deixou solteira. Aqui, Cristo, a Bíblia diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por você. Você se entrega pela sua esposa, marido? Entregue-se por ela nas orações, jejuns, madrugadas, como nós dissemos aqui, e mais, na criação dos filhos, no ordenamento da casa. No ordenamento da casa quer dizer, às vezes lavar a louça no serviço, vai ajudar a limpar o chão, vai ajudar a trocar a fralda da criança, vai ajudar, marido, vai ajudar. São coisas que ela vê, ela sente o apoio, ela se sente apoiada, a sua esposa se sente realmente privilegiada. E isso não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil para mim, e eu sei o peso que é eu falar isso. Porque ao falar isso, a minha esposa também olha para mim e tem que ver em mim essas características. É um testemunho que eu preciso dar, antes de falar. E olha só como a palavra complementa esse texto. No versículo 26. Para a santificar, você marido, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Marido, você tem que ter uma palavra para sua esposa. Tem que ter, porque por vezes a mente vai ficar perturbada, a mente dela, a sua também, mas você tem uma responsabilidade com ela. Parte da resolução do problema dela está com você, uma parte importante. Olha só, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Entendeu, marido? Para que sua mulher alcance esse status, que é o status da igreja fiel, é a forma como Deus vê a igreja, e para que ela alcance essa bênção aos seus olhos, grande parte da responsabilidade é sua. E as responsabilidades dela, Paulo? Você só fala das suas, marido, né? Aí ela faz o quê? Aqui está dizendo, sujeitai-vos. Sujeitai-vos, mulheres, sujeitai-vos. E vai dizer para as mulheres, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Olha só, eu não vou nem aprofundar muito essa parte agora, porque sabe essa jornada bíblica que eu estou falando aqui agora com você, essa jornada, essa coisa inteira do Novo Testamento? Eu vou chegar no livro de Efésios, eu vou passar por todos os evangelhos, vou passar por todos os livros da Bíblia. Assunto é o que não falta.
eu vou falar mais sobre isso. Mas o que você precisava saber agora sobre Jesus unir o casal, o que você precisava saber, já foi dito. Para esse momento, eu vou avançar agora em próximos temas, além do nascimento de Jesus, ou um pouco à frente do nascimento de Jesus, outros temas. Mas herdeiro, Enzo e Arley e Samuel, os jovens aos quais eu tenho responsabilidade, todos aqueles que foram gerados pelo Espírito de Deus, herdeiro, tome para si essa palavra. E eu digo que se o seu casamento não está assim, há esperança. E o nome da esperança é você ser visto com o Espírito de Deus na sua vida, a ponto de você ser respeitado e amado pela sua esposa, como ao Senhor. Quer negar a si mesmo e entregar-se ao Espírito de Deus? Hoje é o dia. Hoje é a hora e a hora é agora. E nós vamos orar agora para que você alcance essa bênção. Ora comigo, feche os seus olhos. A posição, à vontade. Mas escute essa oração e que seja a sua oração ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. E nós decretamos a vitória, Deus. Em nome de Jesus aos casais que aqui estão ouvindo essa mensagem. Que tudo aquilo que se opõe ao amor, a mágoa, o ódio, o rancor, o ciúme, a inveja, nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus. Nós pedimos a Ti para que o amor com que esse casal foi gerado na Tua presença, esse amor, ele seja sempre renovado. E se ele está desgastado, Senhor, faz tornar, ó Deus, o primeiro amor. E que, acima de tudo, amem a Ti, mas que busquem amar um ao outro, não somente por palavra, mas por ações, com todo o respeito, com toda a educação, com toda a abnegação, procurando fazer o outro feliz, pensando não somente em si, ou pensando menos em si, pensando mais no outro. Senhor, nós proclamamos a vitória no meio dos lares e repreendemos a ação do diabo, ó Deus, tentando tirar a paz, a alegria e o amor dentro dos lares. Nós pedimos a Ti assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi uma honra estar com vocês. Deus abençoe as famílias, Deus abençoe os casais. Vamos em frente nessa jornada bíblica. E que Deus abençoe a todos sempre. Se você teve uma experiência com essa palavra, já curte, comenta. Eu quero saber se você teve uma experiência. Escreve para mim nos comentários. Se inscreve no canal, se inscreve. Quanto mais inscritos, mais essa palavra vai ser proclamada em toda a face da terra. Se inscreve no canal, se inscreve. Eu preciso. A palavra de Deus, para ser divulgada com qualidade, precisa dessas coisas, desse apoio. Eu peço com muito carinho, com muito amor, sua inscrição no canal, o seu comentário, o seu like, para que possamos continuar aqui, tá? Eu não vou parar, vamos em frente, vamos continuar no Evangelho de Mateus ainda, vamos em frente, vamos dar sequência. Um abraço a todos, herdeiros, a paz do Senhor Jesus.